E agora nós vamos falar sobre a gagueira infantil, sobre os sinais e como os pais podem identificar e, principalmente, ajudar na dicção das crianças. Para isso, eu recebo a fonoaudióloga Nicole Lemos. Boa tarde, Nicole, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, Patrícia, pelo convite. Imagina. Nicole, nós estamos combinando hoje, hein, Nicole? Sintonia. Estamos de sintonia, parte de da última vez também, de vermelho, Isso, né? Estamos sempre em sintonia. Muita sintonia. Nicole, minha linda, quando que a gente pode perceber, por exemplo, que a criança ela está com a gagueira? Normalmente, Patrícia, pode ocorrer que nós chamamos de disfluência do desenvolvimento, que é a gagueira infantil, por volta de 2 anos e meio, 4 anos. Por quê? Porque a criança está aí nesse ápice de aprender a falar, a questão da linguagem, que nós já falamos em outro momento, e eu digo que a velocidade deles de pensamento equivale a um carro, uma Ferrari, muito acelerado. E a parte motora, de coordenação desses órgãos fonoarticulatórios, junto com a questão respiratória, está aí no uno. Então, tem um desencontro dessas áreas e, por isso, a criança pode vir a gaguejar nesse período onde ela está em maior desenvolvimento, então, de fala e de linguagem. Então, a gagueira infantil, ela pode fazer parte do desenvolvimento. Tá, e como que o pai e a mãe identificam essa gagueira? Como que é essa gagueira infantil, Nicole? Exato, isso é um fator importante, porque ela não deve exceder 6 meses. Então, o prazo máximo da criança apresentar esses episódios de gagueira deve ser de no máximo 6 meses. Se os pais perceberem um aumento dessas dificuldades, perceberem que isso vem se agravando, aí sim pode procurar um fonoaudiólogo naquele momento, imediatamente, o quanto antes. Mas por volta mais ou menos, então, de 2 anos e meio a 4 anos não excede isso e nem o período de 6 meses. Esses 6 meses ele é muito importante. E por que a gagueira infantil ela acontece? O que gera que essa gagueira, a criança, ela passa a ter a gagueira infantil? Justamente por causa dessa explosão de palavras e por conta de uma dificuldade de organização de pensamento com todo esse controle fonoarticulatório, pneumofonoarticulatório. Então, a criança tem a velocidade do pensamento que eu brinquei agora de uma Ferrari e a parte motora ainda não está acompanhando. Normalmente, é por conta disso que ocorre essa disfluência, que são essas rupturas na fala, de 2 anos e meio até 4. E daí, tem cura, tem tratamento, como que funciona? Isso, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gagueira, ela não é uma doença para pensarmos em cura. Então, ela tem tratamento. E 2 fatores importantes que a gente tem que pensar e levar em conta é que ninguém é fluente 100%. Se eu estou aqui, estou nervosa porque eu estou com a Patrícia, em algum momento... Vai gaguejar. Vou gaguejar, vou ficar normal. Isso é normal, eu digo, né? Então, a gente tem que perceber a extensão que isso dura e algo também interessante é o tratamento. O tratamento vai ajudar e vai minimizar. O quanto isso vai melhorar depende de vários fatores. Envolve questão de histórico familiar, do gênero, porque os meninos têm uma tendência a ter. Ah, é? Em relação às meninas? Exato. Então, é um fator que o fonoaudiólogo vai levar em consideração. O tratamento ajuda e muito, por isso que é muito importante procurar precocemente fonoaudiólogo, tentando evitar esse futuro com prognóstico ruim. Entendi. Aí a criança, por exemplo, que ela é tratada para gagueira infantil logo no início, as chances são maiores de zerar essa gagueira, por exemplo, Nicole? Zerar é difícil, é difícil te dizer dessa forma, porque, como eu disse, tem vários fatores que o fonoaudiólogo vai avaliar. Tem crianças que têm mais risco que leve isso adiante na vida adulta. Tem crianças que é passageiro, é temporário, mas são sinais em uma conversa, em uma avaliação, em uma anamnese, que o fonoaudiólogo vai identificar e vai colocar como uma criança de mais risco ou de menos risco. E como que os pais em casa podem estar ajudando as crianças nessa questão da dicção, principalmente nesse período ali que você falou, por exemplo, que elas estão com essa explosão, né, que querem falar, o pensamento está mais rápido do que elas conseguem realmente falar. O que nós pais podemos fazer para ajudar os nossos pequenos? O ambiente em que a criança vive, ele é um fator muito importante e ele vai contribuir para essa melhora ou também ele pode contribuir para piorar. Então, o que os pais precisam procurar
ajudar o filho. Eu sempre falo que a gente tem que, primeiro, ter empatia com as crianças. Então, se colocar no lugar. Você tá ali, fala, filho, fala. Fala. Deixa a criança cada vez mais acelerada nesse processo. Então, tenha paciência ao ouvir. As crianças estão carentes de adultos que tenham uma paciência de ficar ouvindo. Preste mais atenção ao conteúdo do que a criança está falando do que na forma que ela está falando. Tenha o contato visual, sorria, dizendo para a criança, olha, estou aqui, termina a sua frase, não interromper a criança, tentando antecipar a fala dela. Não, deixa a criança concluir, mantenha ali a postura, por mais que por dentro você esteja ali agoniado, tentando ajudar a criança. Não, sorria, mantenha um contato visual, mostrando para ela que ela está segura, que você está ali, para que ela consiga ter uma comunicação mais eficiente. Você vê, né, a gente falou das crianças que são aceleradas para querer falar, mas nós pais também, às vezes, somos acelerados para que a criança fale logo com a gente. E quando tu falou ali, não termine a frase, já fiz isso, gente, né? De estar falando uma coisa e de você termina para a criança, para terminar logo ali e tal. E não, a gente tem que esperar o tempo da criança. Você veja só como a gente aprende todos os dias com o nosso próprio programa aqui. Então, não é coisa exclusiva de pais. Não, pais que não escutam. Não, gente, acontece, porque às vezes na correria a gente acaba cometendo esses deslizes, né, Nicole? Mas isso não pode ser rotina. A gente tem que parar e escutar mais os nossos filhos. Exato, e até os papais que estão passando por essa situação, colocar em mente, em ter uma fala mais devagar, ter mais paciência, demorar a criança alguns segundos para responder, para ela entender que não é aquela conversa de bate-volta. Pode ter sim, e para a comunicação isso é importante. Se eu estivesse falando tudo acelerado assim, dificilmente as pessoas iam entender. Então, essa pausa, essa naturalidade da nossa comunicação é importante, é o que faz as pessoas serem entendidas. Então, papais, tome cuidado na hora de falar. Tenta esperar uns minutinhos, uns segundinhos para você responder à criança, para que ela entenda que esse processo é natural. Que legal, viu? Hoje nós falamos sobre ruídos de comunicação com o Doutor Sucesso e agora a Nicole nos brinda também para a gente não ter ruídos de comunicação com os nossos filhos. Que bacana. Nicole, qual que é a sua rede social? Eu sei que você tem várias dicas de fone mãe lá na sua rede social também. Isso é o Instagram, @fonemãe, que eu posto diariamente conteúdos relacionados à fonoaudiologia e também da minha vida real, da maternidade com a Maitê. Tem bastante conteúdo lá. Que legal, viu? Muito obrigada pela tua presença. Até uma próxima, viu, Lina?